Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida também. Aleluia! E vamos aí começar mais uma semana para a glória do nome do Senhor Jesus. Mais uma semana de estudo. E hoje é Deuteronômio 9 do versículo 1 ao 6. E a palavra de ordem para nós hoje, tá? Antes de começar o nosso estudo o objetivo de Deus para nós é natureza de ovelhas, tá? Natureza de ovelhas, porque este é o tema do nosso estudo de hoje, tá bom, minha irmã e meu irmão? Se o Senhor é nosso pastor, então a natureza é o quê? Para nós é de ovelhas. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos orar antes de começar o nosso estudo? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, abençoe a minha vida, abençoe a vida dessa irmã que está me ouvindo, a vida desse irmão, abençoe a vida de nossa família, de toda a nossa casa, Pai querido. Eu coloco diante do Senhor o nosso coração, a nossa índole, Pai, e que o Senhor venha tomar conta de nós, Pai querido. Que teu Espírito que é santo venha nos transformar a estatura perfeita do varão perfeito que é Jesus. Transformar o nosso coração, Jesus, semelhante ao teu. Com o teu caráter, com os teus sentimentos, com a maneira como o Senhor reagia a tudo aquilo que o Senhor enfrentava nesse mundo, Pai querido. A tua palavra fala, irai-vos, mas não pequeis. Então tira de nós, Pai, tudo aquilo, Pai, que nos faz não sermos mais semelhantes contigo, Pai. Tudo aquilo que nos tira do nosso plumo, Pai querido. Tudo aquilo que representa a violência, a imoralidade, Pai. Tudo aquilo que representa a perversidade. Tudo aquilo que representa a falta de caráter. Tira, Pai, tira de nós em nome do Senhor Jesus. Porque queremos ter um caráter parecido com o do Senhor, Pai. Queremos ter justiça, bondade, benignidade, domínio próprio. É o que nós queremos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos ao nosso estudo de hoje. Bem, então depois que Moisés, então ele fez, explicou ali para o povo qual que era o motivo deles serem provados e humilhados, e também depois que ele explicou todas as dádivas que eles iriam encontrar ali na terra de Canaã, que hoje é a terra de Israel. Então nós vemos aqui no capítulo 9, que esse capítulo 9 se inicia com Moisés dizendo ao povo de Israel que eles estavam prestes a passar o Jordão. E aí Moisés diz que aquelas nações, elas eram numerosas e fortes, porque as cidades deles eram fortificadas até os céus. Aí no versículo 2, veja que ele diz que o povo de Canaã era um povo grande e alto, ou seja, eles eram filhos de gigantes, pois o povo de Israel já tinha ouvido falar deles, E quem poderia então resistir diante dos filhos de gigantes? Aí no versículo 3, Moisés então dá a resposta para o povo de Israel. E ele diz assim: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus que passa diante de ti é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará diante de ti, e tu os lançará e cedo os desfará, como o Senhor tem falado. Então aqui é como se Moisés estivesse dizendo para o povo: olha, quem vai destruir os povos que estão ali em Canaã, esses gigantes, esses povos que vocês temem, na verdade é o Senhor. É o fogo consumidor do Senhor que vai destruir esse povo. Mas também é como se vocês estivessem destruindo. Porque é uma aliança, minha irmã e meu irmão, que o Senhor tinha com o povo de Israel. Então, agindo o Senhor, estava agindo o povo também. A vitória do Senhor é a vitória do povo. Quando nós conquistamos algo, a vitória e a honra é de quem? Do nosso Deus. E todo o louvor do nosso Deus também é a vitória do povo de Deus. Entendeu, minha irmã? Não tem como separar. Não tinha como separar
Deus de Israel. Não tinha como separar Israel de Deus. Entendeu? Era isso que Moisés estava dizendo aqui para o povo. Ó, é o Senhor, mas é como se fosse vocês também. Entendeu? E aí no versículo 4, Moisés então ele diz, né, que tudo isso que iria acontecer era para confirmar a palavra que havia sido dada para Abraão, Isaque e Jacó, tá? Pois a única coisa que Israel precisaria fazer diante de tudo aquilo que iria acontecer ali na terra de Canaã era manter a humildade, se manter humilde diante do Senhor, que é o assunto que nós já estudamos aqui. E aí no versículo 6, Moisés repete, né? Pois não é por causa da tua justiça que o Senhor está fazendo tudo isso. Né? Não é por causa da tua justiça que o Senhor está dando para vocês essa boa terra. Porque o Senhor sabe muito bem que vocês são um povo obstinado. Ou seja, o Senhor está dando essa boa terra para vocês por causa da promessa que ele fez para Abraão, Isaque e Jacó. Entendeu? Porque se fosse por causa de vocês, acho que o Senhor nem daria mais essa terra. Mas como? Porque o Senhor sabe muito bem que vocês são um povo de dura serviço. Então, minha irmã e meu irmão, nosso estudo de hoje ele vai parar até aqui, tá? Porque a partir de amanhã nós vamos ver quais são os motivos, então, pelo qual Moisés chamou esse povo de dura serviço, né? Chamou esse povo de um povo obstinado, ou seja, um povo que não se inclina. Porque hoje é essa sabedoria exatamente que o Espírito Santo quer trazer para nós, para os dias de hoje. Porque nós precisamos entender exatamente o que significa isso, ser esse povo de dura serviço. Às vezes você lê tanta a Bíblia, você lê tanta palavra de Deus e você até hoje não conseguiu, minha irmã e meu irmão, entender o que significa isso. O que realmente significa isso, ser esse povo de dura serviço, esse povo que o Senhor fala que Israel era. Então hoje eu vou tentar aqui, pela sabedoria do Espírito Santo, te explicar exatamente o que significa isso. Então saiba que ser um povo de dura serviço é ser um povo obstinado, tá? E a característica de ser um povo obstinado significa ser um povo insistente, um povo persistente, tá? E, a princípio, um povo que persiste em perseguir os seus propósitos. Então, a princípio, entenda que ser obstinado parece até ser uma característica boa, não é? Parece até ser uma coisa boa. Desde que essa obstinação seja uma coisa boa. Seja persistir em algo que é bom. Agora, quando a pessoa está persistindo em algo que é mal, ser obstinado já não se torna algo bom. Porque eles teimaram, sim, mas eles teimaram em seguir suas próprias convicções. Eles teimaram em andar segundo a palavra que eles queriam e não segundo a palavra de Deus. Já tem pessoas que não, são pessoas que teimam em andar dentro da palavra de Deus. Então aí é uma boa obstinação, entendeu? Entenda que cerviz é essa parte de trás da nuca. Então ter a parte dessa nuca assim endurecida significa ser dura cerviz, que é incapaz, indisponibilidade para se inclinar, tá? E a inclinação, ela significa o quê? Ela simboliza a submissão. E a submissão simboliza o quê? Simboliza o serviço. Então, uma pessoa de dura serviço, ela nunca vai ser submissa ao Senhor e ela nunca vai conseguir servir ao Senhor verdadeiramente como o Senhor quer que ela sirva. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Às vezes ela pode até estar dizendo, olha, eu estou servindo ao Senhor. E todos podem estar olhando para ela e falando, olha, ela está servindo ao Senhor, sim. Ela serve ao Senhor. Ela está ali no ministério de louvor, ela tem uma boa voz, então ali ela canta. Ela é uma cantora, né?
Só acontece que esse não foi o chamado dela. O Senhor não a chamou para estar no ministério de louvor. Mas ela está ali por quê? Porque ela é uma dura serviço. Ela não quer se submeter verdadeiramente à vontade que o Senhor tem para ela. Porque a vontade que o Senhor tem para ela é que ela esteja no ministério de intercessão, de oração. Porque ali o Senhor vai usá-la com os dons que o Senhor deu para ela. Mas não, ela prefere ficar no ministério de louvor, porque ali ela aparece, ali ela ganha os aplausos da igreja, ali ela ganha todos os elogios que ela sempre desejou na vida. Aí, o que essa pessoa é? Uma pessoa de dura serviço. Então ela está servindo ao Senhor? Não está, porque ela não se submeteu à vontade que o Senhor tinha para ela. Então ela não está na submissão. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Às vezes, o que o Senhor quer para aquela pessoa é que ele trabalhe ali, auxilie o pastor como administrador, mas não. Ele quer ser o pastor da igreja, ele quer pastorear ovelhas, ele quer pastorear o rebanho. Não, eu tenho competência, eu posso ser o pastor, fiz um curso de teologia, até 2, mas não é isso que o Senhor quer para ele. O Senhor quer que simplesmente ele use só os dons que ele tem, a habilidade que ele tem para ajudar a gerir aquela igreja, administrar, ajudar o pastor com as contas, mas só isto, mais nada, mas não. Ele quer estar à frente, quer ser chamado de pastor, quer ter essa honra, quer ter esse título. Aí, e por que ele quer? Porque ele é duro o serviço. Ele tem essa incapacidade, essa indisponibilidade para se inclinar, para se submeter à verdadeira vontade de Deus. Então ele está servindo ao Senhor? Ele não está servindo ao Senhor, minha irmã e meu irmão. Ele pode estar servindo a igreja, ele pode estar servindo ao pastor, as pessoas ali podem estar achando que ele é servo, mas ele não é. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então este termo dura serviço, ele foi usado pela primeira vez para descrever um boi que recusava a ser conduzido pelo cabresto do fazendeiro. Geralmente esse cabresto ele era colocado no pescoço, dos bois, onde o fazendeiro ia cutucando os bois devagar, não é com covardia, fazendo com que eles fossem caminhando lado a lado no mesmo ritmo, e para o lugar certo, onde o fazendeiro queria que esse boi chegasse. Agora, quando um boi saía fora desse cabresto, então ele era chamado de dura serviço, pois ele queria seguir o seu próprio caminho. E com isso, o que ele fazia? Ele irritava o fazendeiro, e acabava atrasando todo o trabalho do fazendeiro. Então, na verdade, quando nós somos dura serviço, é isso que nós estamos fazendo com o nosso Deus. Nós estamos irritando o nosso Deus e atrasando toda a obra dele. Toda a obra dele, a obra que ele tem na nossa vida de salvação, de construção, de regeneração, de tudo, de transformação, de crescimento, no Espírito Santo de Deus, na estatura do desse varão perfeito que é Cristo. E nós estamos irritando o Senhor porque nós estamos provocando a ira do Senhor. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas veja que lá em Êxodo 19, do 5 a 6, nós vemos que Israel, para ser uma nação sacerdotal, ou seja, um reino de sacerdotes, foi chamado para ser um reino de sacerdotes. Ela foi chamada. Só acontece que o fato de Israel ser dura serviço o tempo inteiro contribuía para tirar Israel desse propósito, Ou seja, o ser obstinado, ter esse coração obstinado, andar na teimosia, na teimosia de querer seguir os seus próprios caminhos, só atrasava esse propósito do Senhor na vida do povo de Israel. Entendeu? Porque sacerdote é aquele que serve, Se Israel andava nos seus próprios caminhos, então como que eles poderiam cumprir esse propósito do Senhor? Não cumpriram. E nós vamos ver isso quando nós formos estudar Isaías,
Que Israel estava ali, foi escolhido para ser servo do Senhor, mas como eles fracassaram, o Senhor falou, então eu vou ter que enviar um outro servo. E quem foi esse servo que o Senhor levantou? Jesus, o nosso amado Jesus, o Filho obediente que obedecia a Deus em tudo. É por isso que só em Jesus que nós agradamos ao nosso Pai. É só nele, é só no nome dele, porque ele agradou o Senhor em tudo. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então, assim como Israel, eu e você também, por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos chamados para exercer esse sacerdócio santo ao Senhor, né? Jesus é o sumo sacerdote e nós, assim como os filhos de Arão e a classe dos levitas, né? Nós também vamos auxiliar o Senhor nessa grande obra, né? Nessa grande obra de redenção, né? E para estabelecer o reino dele aqui, o reino do Senhor e a justiça do Senhor. Só acontece que se a gente insistir em andar no nosso próprio caminho, na nossa própria palavra, na nossa própria rebeldia, do jeito que a gente mesmo quer e não do jeito que o Senhor deseja, minha irmã e meu irmão, nós só vamos atrasar a obra do Senhor e não cumprir os propósitos do Senhor. Aí a gente pode continuar falando, nós somos povo de Deus à vontade, assim como o povo de Israel falava aqui, nós somos povo de Deus, até a hora que vai chegar o cativeiro e aí a gente vai ver que a gente não é, entendeu? Que a gente, na verdade, não passa de um povo obstinado, de coração obstinado, de dura serviço, que, na verdade, não cumpre não cumpre os propósitos do Senhor em nada, que não obedece o Senhor em nada. Em nada. Essa é a verdade. A igreja tem que se render, se arrepender e falar, não, eu quero obedecer ao Senhor em tudo, a palavra do Senhor em tudo. O que não é palavra, fora. O que é palavra, nós vamos cumprir. O que não é palavra, fora de nós. Porque nós não podemos ter esse coração obstinado. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Se nós somos ovelhas, então nós temos que obedecer ao nosso Deus que é o pastor. Ao nosso Senhor Jesus que é o pastor. E não é só o pastor, ele é o bom pastor. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Porque lá em Mateus 26, no Evangelho de Mateus 26, do versículo 32 ao 33, diz assim: E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então entenda que Jesus diz bem claro que haverá uma separação entre aqueles que são ovelhas e entre aqueles que são bodes, porque esta é a natureza que o Senhor espera de nós. Esta é a natureza. O Senhor é pastor, então a natureza que Ele quer de nós, igreja, é a natureza de ovelhas. Filhos obedientes, que se submete, que ouve a voz do pastor, que anda segundo a palavra do pastor, que entende. E não de bode, que atrasa a obra, que é rebelde, que sai dando coiçada, que não quer ouvir, que não quer entender. Eu vou andar segundo os meus pensamentos. Entenda, minha irmã e meu irmão, que a nossa vida com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, ele não se resume em adquirir um acúmulo de bênçãos. Não se resume nisso. Porque você vê aqui que o povo de Israel até conseguiu os milagres do Senhor, alcançar os milagres do Senhor, entrou na terra mesmo assim. É claro que mais lá para frente eles perderam, mas entraram na terra. Então, a nossa vida não se resume nisso, que às vezes pode falar assim, mas o Senhor é tão bom para mim. Claro que é. Mas o nosso relacionamento se resume, né? Nosso relacionamento com o Senhor se resume em a gente mudar a nossa natureza e ter essa natureza de ovelha que realmente obedece à voz do seu pastor. Porque vai chegar um dia onde não vai ter mais escapatória. Realmente vai ser separada as ovelhas dos bodes. E aí o que vai contar não é se você teve casa, se você não teve, se você teve bênção, se você não teve, se você casou, se você não casou, os bens que você adquiriu aqui, os bens que você não adquiriu. É a parábola do rico e do Lázaro.
Lázaro aqui não teve nada, mas lá, na glória, ele teve tudo. Enquanto que o rico aqui teve um monte de bênçãos, mas lá ele não teve nada, porque ele era um bode, na verdade. Ele não obedecia à palavra do Senhor, ele não submetia à lei do Senhor, à vontade do Senhor. Entendeu? Apesar de todas as bênçãos que ele tinha, né? Bênçãos materiais, né? O comportamento dele dizia todos os dias que ele não reconhecia Deus como Senhor. Enquanto que Lázaro ali era desprovido de tudo. Mas ele tinha um coração inclinável, senão ele não iria para o seio de Abraão. Entendeu? É para onde nós iremos depois da nossa morte, minha irmã e meu irmão, é que vai contar quem nós realmente somos, qual a natureza que nós temos, que é o que Jesus explica aqui. Uns à direita e outros à esquerda. E lá não vai adiantar mais fingir, né? Então é isso que conta diante do Senhor. Então que essa seja a sua natureza, minha irmã e meu irmão, a minha natureza, a natureza de toda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero em nome do Senhor Jesus ter te abençoado muito com esse estudo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, em nome do Senhor Jesus, com mais um estudo que eu tenho estudado, e depois eu só compartilho com vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Porque tem enriquecido muito a minha vida. Agora, não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda, porque ela volta fazendo a oração passo por passo, e eu fico ali na concordância, citando o seu nome, citando a sua causa. Então, se você tem alguma causa, algum pedido, manda aí pelo TikTok, pelo WhatsApp, pelo YouTube, porque eu coloco ali no caderninho e apresento para o Senhor todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.